Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo. Que 2026 seja um ano de promessas cumpridas na sua vida. Que você possa fazer pactos com o Senhor, compromissos com o Senhor e cumpri-la. Faça voto com Deus, mas cuidado para que não seja um voto de tolo. A Bíblia diz que quando eu faço uma promessa e não cumpro com Deus, é voto de tolo. Então toma cuidado, mas comece o ano de pé direito, comece o ano querendo buscar mais de Deus, comece o ano prometendo que você vai assumir um devocional diário todos os dias sem falhar. Aprenda a fazer um compromisso de leitura da Bíblia. Se você não tem, precisa de ajuda, me fala que nós passamos um plano de leitura para você ler a Bíblia, ajudamos, mas não deixe para depois. Jesus está voltando. E nessa primeira aula nossa aqui da revista Viver Mais, dos adolescentes que vai de 15 a 17 anos, mas na minha igreja mesmo, nós aplicamos para todos os jovens também. E ela vai ter um tema tremendo nesse primeiro trimestre: o adolescente cristão no mundo. Como que ele se porta nesse mundo hoje que está tão modificado. Então, tem muito assunto para hoje, então eu conto com você até o final. E aquele acordo, se você gostar, se você achar que a aula foi útil, que te ajudou em alguma coisa, não esqueça de compartilhar na tua igreja, com os teus amigos, com quem você sabe que gosta da palavra de Deus. Não deixe de comentar, eu preciso muito do comentário, preciso muito de que você curte e que, se possível, assista até o final. Eu descobri até estudando um pouquinho sobre engajamento no YouTube, que se você assiste só um pouquinho e para, se você não conclui o vídeo até o final, o YouTube não liga para isso, ele vê que isso não tem tanta relevância. Mas se você assiste até o final, isso ajuda muito. Então, o que eu quero te pedir, fica comigo até o final. Se você não puder assistir, não conseguir assistir, tu estiver fazendo outros compromissos, deixa o vídeo rodando, me ajuda aí, tá bom? Então vamos orar para começar? Antes aqui, tá vendo a minha camisa que sou louco, mas por EBD, Escola Bíblica Dominical, eu participo. Isso é coisa do meu pastor Ricardo Oliveira, que é também apaixonado por Escola Bíblica Dominical. Então, se vê lá, sou louco, mas é por EBD. E a Bíblia diz que Deus usa os loucos, para confundir os sábios. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Papai, obrigado, Senhor, por essa virada de ano espetacular. Obrigado, Senhor, por já nos estar sustentando nas escolas bíblicas dominicais. Obrigado por esta aula que eu sei que será maravilhosa, porque o Espírito Santo estará conosco, Senhor. Pai, nós toda preguiça, toda falta de compromisso, toda falta de atenção, mas que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dar o nosso melhor, sabendo que o Senhor está voltando, Papai. Ajude-nos a fazer a Tua obra com todo o amor do mundo, dar-nos sabedoria para isso. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa primeira aula do ano 2026 da revista Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos, adolescentes. Então olha o tema, aquilo que eu disse, o adolescente cristão na sociedade pós-moderna, que nós estamos vivendo. Como que um verdadeiro adolescente, um verdadeiro cristão, você vai ver que essa aula teria que ser dada para toda a igreja. Adultos, jovens, adolescentes, porque é o que manda, é o que manda no mundo de hoje. Então a nossa lição, ela será aplicada no dia 6. Ela será aplicada hoje é dia, vamos lá, dia 4. Ela será aplicada no dia 4, aqui não fala nada, né? Essas revistas aqui não marca, mas ela será aplicada no dia 4 de 26. Olha, tô quase conseguindo fazer aqui, Dia 4/1 de 26. Eu acredito que a maioria das igrejas não vai aplicar essa matéria no dia 4, mas ela será abordada junto com alguma outra matéria, a primeira e a segunda no dia 11, mas para você que quer adiantar, quer se preparar, porque eu lembro que eu sempre digo, o bom professor é aquele que se prepara para a aula. Não existe mau professor.
O mau professor é aquele que não se prepara, mas todos que se preparam, eles se tornam bons professores. Tem gente que tem chamada, tem gente que a Bíblia diz que tem dom de ensino. Aquele que tem que ensinar, ensine com zelo. Então eu acredito que se você está assistindo essa aula comigo, é porque você tem um chamado para ensinar. Acredite ou não, você vai dizer, não, irmão Kleber, não, eu gosto só de assistir. Não, se você está frequentando é porque você tem chamado também para ensinar. Então aprenda, abra a sua revista, abra um caderno, abra a Bíblia, mantenha tudo do seu lado, anote, tenta passar. Comece primeiro passando para a tua casa, comece primeiro passando para os seus pais, para os seus filhos, para os seus irmãos. Comece primeiro no teu círculo, você vai ver que Deus vai te usar. Olha o tema, ó. Conhecendo o mundo virtual. Base bíblica, para quem puder aí, ó. Abra, dá uma pausa aqui, abra tua vida, tua Bíblia, no maior salmo, o salmo de número 119. O maior salmo da Bíblia, de número 119. Faça a leitura dele, 9, 10 e 11. Eu acho que eu não coloquei ele aqui, deixa eu só ver. Não coloquei. Porque a leitura é a base bíblica, então eu gostaria que você desse uma pausa, lesse, são poucos versículos, e olha o versículo chave, ó, também está no Salmo 119, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Olha que salmo lindo. O salmista estava dizendo assim, olha, não deixe, não permita com que eu fique olhando a minha vaidade, com que eu ache melhor do que os outros, mas vivifica, caminha junto comigo no meu caminho. Vamos lá então? Objetivos desta lição: saber usar os recursos do mundo virtual com ética e responsabilidade, discernindo o que convém ou não ao cristão. Olha um ponto de partida, isso é exclusivo para os professores, liderança, porque assim, quando você vai lidar com adolescente, com jovens, a maioria tem um grau de timidez um pouquinho maior, então é bom, antes de você começar a sua aula, para que eles não se dispersem, para que eles não durmam, você fazer um quebra-gelo. Que é um quebra-gelo? É algo que mexe com todo mundo, desperta ele, abre os olhos espirituais dele para que você possa entrar. Então aqui está um conselho, uma explicação, ó, para você, professor, de como fazer um quebra-gelo para essa aula. Ó. Sentir-se pertencente a um grupo é importante para o adolescente. Por isso, no início de cada lição, sugeriremos um quebra-gelo para incentivar os relacionamentos interpessoais e criar um clima de descontração na turma. Olha o primeiro quebra-gelo, o nome dele, a sugestão de quebra-gelo chama Tiro pela Culatra. O objetivo desse quebra-gelo é ensinar que nunca devemos desejar para o outro aquilo que não queremos para nós mesmos. Sentados em círculos, peça que cada aluno escreva em uma tira de papel um comando para quem estiver à sua direita executar. Então ele vai pegar uma tira de papel e vai escrever o que eu quero que o da minha direita faça. O da direita vai fazendo todo ele aí, olha, você vai desejar. Muitos vão querer brincar, vão querer que faz alguma coisa extravagante, então você vai colocar de cada um ali. Quando todos terminarem, fale que o nome da brincadeira é Tiro pela Culatra. Anuncie que cada um deverá revelar e proceder com o comando que escreveu. Explique que o objetivo da dinâmica não é constranger ninguém, e sim ressaltar que aquilo que não queremos para nós, não podemos desejar aos outros. Você conseguiu entender o quebra-gelo como que é? Vamos lá, se eu consigo te transmitir. Você vai fazer um círculo com os teus alunos, aqui está falando para se assentar, pega a cadeira, vira a cadeira, faça um círculo, e você anuncie para os teus alunos, fala assim, olha, cada um vai escrever numa folha, num pedaço de papel, escreva aí o que você quer que o teu amigo aí da direita, tua amiga da direita, faça, que ele execute. Então uns vai lá assim, ó, que ele imite macaco, que ele sai andando como um gato, sabe, que ele faz, cada um você vai fazer com que eles façam algo para que o colega do lado, para que a colega do lado faça. E quando todo mundo escreveu que ele estiver tudo animado, querendo sorrir, para ver como ele vai constranger o amigo dele, você revela que não, que a brincadeira chama Tiro pela Culatra, ou seja, o que você desejou para o outro,
é o que vai voltar para você. Aí você faça cada um fazer o que ele tinha desejado para o outro. É muito interessante, queridos. É uma dinâmica que vai trair a atenção deles, vai mostrar o intuito dessas lições. Muito bom. Então, professor, professora, é fácil, pega aí que você consegue fazer. Vamos então para a introdução? Pronto, preparados para esta aula? Tirou todas as descontrações? Arranque o celular de perto, dê uma pausa no celular, dê um modo avião, a não ser que você for usar ele para a Bíblia, mas eu aconselho para você, queridos. Use a Bíblia de papel para que você possa memorizar mais, grife nela, anote nela, faça ela fazer parte integrante da tua vida. Introdução. Ciberespaço é o nome do ambiente virtual criado na internet graças ao desenvolvimento das telecomunicações que usa cabos, fios, fibra óticas, redes, computadores e outros recursos para a transmissão de dados e informações. Então tudo isso é o espaço, é o ciberespaço, essa região dentro da internet que faz essa comunicação. Pela internet é possível conversar com as pessoas do mundo inteiro, ouvir música, assistir clipes e filmes, fazer compras, pagar contas e etc. Embora essas facilidades tornem a vida do dia a dia mais prática, é importante ter atenção e critérios ao utilizar esse espaço virtual, pois ele também pode acarretar sérios problemas. Então o que nós vamos ver? Que o mundo virtual, que a internet é ótima. Ela ajuda a nossa vida, ela facilita a nossa vida. Hoje, para fazer trabalhos, ficou muito mais. Hoje, com as IA aí, ó, é tremendo o que o computador, o que a internet pode fazer. Mas nós temos que entender que a internet, ela não faz só o bem. A internet tem muitas partes que acarretam sérios problemas. Nós vamos ver, não sei se é nessa aula ou na próxima aula que eu preparei, várias reportagens de pessoas tão fascinadas por jogos violentos que ela transfere para a vida real as atitudes dos jogos, matam pessoas. Você já deve ter ouvido falar nisso. Então nós temos que saber o que é bom, o que não é bom. Deus deu esse discernimento para nós. Vamos lá então, ó. Primeiro, uma rede de comunicação mundial. Eu aqui posso estar falando com um amigo meu lá no Japão, do outro lado do mundo, no mesmo instante. Enquanto aqui tá noite, agora lá tá sol. Então é uma rede mundial que percorre todo o planeta. Por isso que é uma rede, é como se fosse uma teia de aranha. É possível imaginar a internet como uma grande teia de aranha que conecta todos os computadores do mundo por meio de fios e cabos de transmissão de dados. Contudo, apesar de inúmeros benefícios, o mundo virtual também oferece conteúdos e ofertas que não são convenientes ao cristão. Ou seja, lembra que o Paulo diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo é bom para mim. Me provém, nem tudo dá certo para mim. Então o problema verdadeiro, na verdade, da rede mundial que é conectada tudo com tudo, vai ter várias oportunidades para Satanás entrar nas pessoas e acabar tendo problemas. O problema em si não é a internet, mas sim no uso que o cristão faz dela e os critérios usados para selecionar os conteúdos que acessa. Entendeu? Então, existem pessoas acessando sites que destroem a vida espiritual do cristão. E eles acham que é normal. A internet, quando eu digo da internet, queridos, eu não estou dizendo somente do computador. O celular hoje é a pior arma para o cristão. É onde Satanás mais entra e usa. Quantos cristãos não têm se separado por causa do celular? Têm se desviado por causa do celular? Têm cometido assassinatos, adultérios e tantos outros pecados por causa da internet, da facilidade de comunicação. Então eu preciso saber, a internet em si, ela não tem problema. O problema é como nós usamos a internet. O problema em si não é a internet, que eu disse, mas sim o uso que o cristão faz dela. Os critérios usados para selecionar o seu conteúdo que acessa. O mundo virtual explora todos os assuntos possíveis
inclusive bíblicos. Queridos, eu quero até chamar atenção nisso aqui, ó. Isso daqui, ó, principalmente inclusive bíblicos, eu já vi muito disso, às vezes eu já caí nessa cilada também, porque como nós temos a internet para facilitar tudo, talvez você é um pregador, uma pregadora do evangelho, e aí você já não quer mais passar tanto tempo meditando na palavra, para ter a sua palavra da sua pregação. O que você faz? Você entra lá no chat GPT e coloca lá, pregação do assunto tal, do versículo tal. Ele vai te dar a pregação. Você não orou, você não jejuou, você não estudou, você simplesmente transfere essa pregação para um papel, leva para a igreja, tira alguns assuntos daquilo ali. Não, queridos, a internet ela vai te ajudar. Você está com um problema, você está lá pesquisando. Eu vou pesquisar quem era o cego Bartimeu. Eu ouvi falar que Bartimeu Bart é filho de Timeu, que é o Timão. Ele foi um general. Peraí, deixa eu pesquisar. Eu entro lá e vou pesquisar na internet se aquilo tá fácil, se aquele fato é real. Aí eu vou lá onde que ele vivia, eu vou pegar estudos da internet que facilita hoje, mas que sejam reais, e vou criar minha pregação. Dias atrás eu escutei, queridos, uma explicação sobre o Natal, pega na internet, que não tinha nada a ver com o Natal, não tinha nada a ver com a simbologia do Natal, não tinha nada a ver porque que dia 25 foi considerado o nascimento de Jesus, não tinha nada a ver. Então nós precisamos tomar muito cuidado, principalmente você que é cristão, que é evangélico. Sai dessa armadilha de pegar pregações prontas, sai dessa armadilha de você não meditar, mesmo que você pregue ela pronta. Se ajoelhe, passe horas com Deus falando daquilo, Ele vai te tirar palavras dela e vai colocar outras, mas cuidado. Há muita coisa boa para ver, mas a internet também é uma porta aberta, literalmente aberta, para o que é pernicioso. Os noticiários alertam sobre os golpes que existem na internet, além do risco de sites com conteúdo impróprio e violento. Para o cristão, é um alerta de que esse é um espaço fértil e aberto para o mal. Ou seja, ele pode ser usado e é usado tanto para o bem quanto para o mal. E eu vou te ser sincero, pelas minhas análises, pelas minhas pesquisas, ultimamente a internet, o celular, servido mais para o mal do que para o bem. Mais para as pessoas se se denominar. Na internet ele é o bom, na internet o casal é perfeito, é maravilhoso. Em casa estão morrendo e se suicidando. Cuidado, queridos, avalie se aquilo vai te trazer fruto. O anonimato do mundo virtual, ou seja, ninguém saber quem é quem, acaba oferecendo muitas possibilidades para usuários. Por exemplo, mentir, fazer intrigas, fazer comentários inadequados e veicular conteúdos pornográficos, entre os outros. Hoje a internet é um dos maiores transmissores de pornografia, de pedofilia. Eu acredito que você, como eu, já ouvimos casos de crianças de 12, 13 anos, está apaixonado por caras de 50, 60 anos, 40 anos, pedófilos que querem pegar uma criança para ter relações. Quantos e quantos casos não existe isso? Por quê? Porque a distância ficou pequena e o anonimato ficou grande. Eu posso colocar a foto que eu quero no meu computador. Como você vai saber se eu sou real ou não? Então ele veicula conteúdos inapropriados, queridos. Esses dias mesmo eu estava vendo que é tanto problema, queridos. Pegaram uma cena do pastor Osiel Gomes, um ótimo pastor, um ótimo professor, teólogo, excelente homem de Deus. E num dos shows as pessoas estavam cantando, não lembro nem o nome da banda, mas a banda cantando um negócio de expulsar demônio, essas coisas. O cara da banda, o cantor da banda, o principal da banda, ele foi lá, pegou a mão, levantou o pastor Osiel Gomes, pegou a mão do pastor Osiel Gomes e pôs na cabeça dele como se fosse ensinando que a música estava dizendo que os pastores expulsam um demônio. Recortaram só essa cena e arrebentaram com o pastor Osiel Gomes na internet, como se ele tivesse pego o cantor e estava exorcizando. Queridos, assista o vídeo inteiro. Então nós precisamos ter muito cuidado com o que você vê na internet, com o que você ouve na internet.
Passe pelas peneiras, vai ser útil, é proveitoso, você tem certeza? Você é testemunha ocular, estava lá junto? Quantas armadilhas não tem feito hoje com isso? Hoje você vê a criação do IA aí, ó. O IA monta fotos, o IA faz pessoas se beijarem. Quantos casamentos estão sendo abalados com isso? Lamentavelmente, muitos cristãos têm caído nessas armadilhas, alimentando pecados que pessoalmente evitariam. Ou seja, acabam se tornando tão fracos que, se não tivesse a internet, ele não compraria uma revista pornográfica para ver. Se não tivesse a internet, ele não falaria com a criança e se tornaria uma pedofilia ali. Ele não trairia, adulteraria sua esposa. Mas como eu tenho uma internet, não tem como eu desligar. Hoje nós necessitamos mais dela. Eu tenho que fugir, queridos, de tudo que aparenta o mal. Foge. Para os adolescentes, e aí eu incluo os jovens também, a sensação de estar longe do olhar dos pais tem levado muitos a se envolver em pecados ocultos e a agir segundo os desejos carnais. Lembre-se, porém, de que Deus vê todas as coisas, pois os seus olhos estão sobre toda a terra. Olha Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus, aqueles que cometem, e também os bons. Ou seja, observando quem é ímpio e observando quem é cristão. Aquele que dentro da igreja ergue a mão, glória a Deus, aleluia. Aquele que no dia de ceia toma a ceia, achando que está tudo bem. Deus está olhando para ele. Cuidado. Isso não significa que o cristão deseja rejeitar a internet. Aquilo que eu disse, de jeito nenhum. Nós não podemos jogar fora, queridos, um bem desse. Nós não podemos rejeitar a internet, mas, porém, sim, deve utilizá-la com sabedoria para edificação, sem colocar o seu processo de santificação em risco. Ou seja, sem perder a graça. Talvez você está tão influenciado e amaranhado nas redes da internet, do pecado, da pornografia, do adultério, que você não nota que você está na igreja, mas caminhando para o inferno. Cuidado, por isso que a Bíblia por isso que o estudo está dizendo, adolescente cristão na pós-modernidade, hoje que todo mundo acha que é certo, que tá certo. Deus é amor, Deus também é justiça. Seja no mundo real ou no virtual, o proceder do cristão deve ser reto e agradável a Cristo. Hebreus 12:14. Esforcem-se. Quando a Bíblia diz esforcem-se, é porque não é fácil. Se esforça porque é difícil, para viver em paz com todos e para serem santos. Não cometer pecado, não, separados do pecado, se arrependendo todas as vezes que cai em pecado. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Se você continua fazendo os teus pecadinhos aí, no teu quarto, nas madrugadas, longe da tua esposa, longe do teu esposo, ou quando estão ambos ou algum trabalhando, cuidado, os olhos do Senhor estão lá, e sem santidade você não vai você não vai ver a Deus. Olha só, leia 1 Coríntios capítulo 6:12, eu coloquei ele aqui, ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Olha só, então aqui o que esse comentarista quer dizer aqui? É um jeito de você trazer a classe para o debate. Então, leia isso daí, tudo me é lícito, mas nem tudo me provém. E aí você incentiva um breve debate sobre o que é e o que não é lícito para os adolescentes que estão na internet. Começa a perguntar para os teus alunos o que você acha que pode, o que você acha que não pode. O que você tem dúvida se pode ou se não pode? Isso é para fazer um debate, queridos, trazer eles para o estudo, para eles aprender que a internet tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim, que pode inclusive tirar a sua própria salvação. Tópico 1, uma rede de comunicação mundial pronta. Entenderam?
Tá tudo certinho? Conseguiu compreender esse primeiro tópico da nossa primeira aula de 2026 para adolescentes e jovens? Se sim, eu preciso do teu like, eu preciso do teu comentário, do teu compartilhamento. Se não, aguarda mais um pouquinho que nós já estamos entrando no segundo tópico. A ilusão do mundo virtual, a ilusão, o que está iludindo. A droga é uma ilusão, o álcool é uma ilusão, a pornografia é uma ilusão. Para conquistar um público de 50 milhões de usuários, olha que interessante esse dado, presta atenção aqui, ó. Para conquistar um público de 50 milhões de usuários, 50 pessoas que vão usar o telefone, isso levou um tempo de 70 anos, ou seja, para alcançar 50 milhões de pessoas, foi devagarinho, demorou 70 anos. O rádio, por exemplo, para chegar mais perto dos outros, já levou quase a metade, 38 anos. A televisão, para conquistar 50 milhões de pessoas, levou 13 anos. Mas olha só, já a internet atingiu 50 milhões de usuários em apenas 5 anos. Olha como a velocidade é fenomenal. Em 5 anos a internet atingiu 50 milhões de pessoas usando a internet. Alcançando tanta gente em tão curto espaço de tempo, é inegável que é um excelente ambiente para se pregar as verdades eternas para milhares de pessoas pelo mundo. Além disso, pode oferecer acesso a estudos bíblicos e informações sobre o campo missionário. E isso é real, queridos. Se você souber, por exemplo, trazendo para mim, a maioria que me conhece já sabe que eu sou missionário. Então ano passado eu fui para Israel, ano retrasado eu fui para o Peru, algum tempo atrás eu fui para as tribos indígenas, esse ano eu quero ir para alguma missão de novo. Então, quando eu vou para esses lugares, sempre eu acabo conseguindo amigos lá, irmãos lá, e aí através da rede social nós acabamos mantendo o relacionamento. Hoje eu ajudo financeiramente algumas pessoas que precisam, hoje eu ajudo aconselhando outros, isso em cada parte que eu vou. Então a internet trouxe essa possibilidade de eu aqui em São Carlos, estado de São Paulo, alcançar pessoas em outros estados. E se você estiver ouvindo, coloca para mim nos comentários de que estado aonde que eu estou alcançando você com esta lição. E ele oferece, queridos, a possibilidade de fazer estudos bíblicos aqui. Eu, por exemplo, agora em dezembro passado, eu entrei na minha terceira pós-graduação na Faculdade Batista do Estado de São Paulo, e o tema dessa pós-graduação é ensino, exposição e ensino da Bíblia. Então olha o que se facilitou para mim. Não teria como eu ir para a Faculdade Teológica da Igreja Batista em São Paulo para me aprender isso, mas através da internet o curso de lá chegou aqui na minha casa e eu consigo fazer ele por aqui. Queridos, eu estou terminando engenharia civil agora, eu sou formado em bacharel em teologia, ciências contábeis, administração de empresas, estou terminando engenharia civil, fazendo no começo era semipresencial, mas agora totalmente EAD, totalmente à distância. Se eu não tivesse essa possibilidade da internet, eu não conseguiria fazer o curso e trabalhar como eu trabalho hoje. Então nós temos que entender que é útil, é necessário, mas é perigoso. Através das redes sociais, podemos fazer contato com os autores dos livros de que gostamos, visitar museus, pesquisar em bibliotecas de diversos países e acessar os serviços de utilidade pública. Entretanto, por se tratar de uma rede global do mundo inteiro, é muito difícil fazer o controle do seu uso por meio de leis. Como consequência disso, existem muitos sites que cometem crimes, disseminam o racismo, a intolerância religiosa, o neonazismo, a xenofobia, a pedofilia, dentre outros problemas. Ou seja, por ser um ambiente tão grande, tão fácil acesso, muito difícil de ser punido algo nesse ambiente, ele se tornou mais fácil para grupos de classes racistas que defendem o racismo, para grupos de classe que defendem o nazismo.
para grupos de classe que defendem a xenofobia. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E você pai, você mãe que talvez esteja assistindo aqui comigo, olhe o que os seus filhos ficam na internet, acompanhe. Não é porque é um joguinho que não tem nada, queridos, então acompanhe. Vamos lá, continuando. A verdade é que o chamado lixo virtual circula todo o tempo pela web, mas quem escolhe consumi-lo ou não é o próprio usuário. O que é o lixo, queridos, virtual? Lixo virtual, queridos, é o que não presta para nós. Só que como ele está flutuando na internet, ele acaba ficando acessível. E às vezes por curiosidade, pelo diabo soprar nos nossos ouvidos, nós acabamos clicando num lugar que não podia clicar. Para o cristão, vale o alerta de que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Estar sozinho em frente à tela do computador não significa estar livre das investidas do maligno. Pelo contrário, sozinho, de frente com o computador, com tantas facilidades para pecar, é muito maior do que você estando na tua casa, com a tua família ou em qualquer outro lugar. O cristão deve seguir os que ensinam a Escritura. A Escritura diz, Salmo 101, verso 3: não porei coisa má diante dos meus olhos. Foge daquilo que aparenta mal. Outro cuidado que devemos ter na internet é quanto ao excesso de publicidade que oferece os mais variados itens. Pesquisas comprovam que esse tipo de exposição pode nos levar ao consumo desenfreado. Isso sem falar do cyberbullying, um comportamento que, além de xingamentos e apelidos inapropriados, envolve a divulgação de imagens ou de informações pessoais que deveriam ficar restritas ao campo privado. Essa realidade tem causado um efeito devastador às vítimas. Ou seja, eles pegam aquelas classes, aqueles coleguinhas que não têm Deus, e aí ele pega uma foto de uma pessoa mais gorda, de uma pessoa com um olhar diferente, de uma pessoa que às vezes com defeito físico, e expõe isso na internet, nesse cyberbullying. E aí todo mundo acaba vendo essa foto, e quando a pessoa vê isso, ela acaba entrando em tanto pânico que muitas fazem até o suicídio por causa disso. Olha os perigos que tem. Olha, o comentarista aconselha aos professores: enfatize que tanto o consumo de pornografia quanto a divulgação de imagens de fórum íntimo comprometem a vida do crente com Deus. Feito o tópico 2, entendido, compreendido, preparado, pronto? Oh, maravilha! Então, falta você curtir, falta você comentar, falta você compartilhar. Faça isso para mim aí. Lembre que eu quero saber de onde você está ouvindo, assistindo essa aula. Tópico 3 e último, sobre os games. Como é perigoso isso, queridos. Como tem destruído famílias, lares. A internet possibilitou aos adolescentes, não só adolescentes, a todos, acessar vários tipos de jogos, os famosos games. Além de utilizar a rede para estudar, pesquisar e buscar informações sobre assuntos gerais, preste atenção aqui, inúmeras opções para o entretenimento dos usuários. Um dos mais prejudiciais são os games, que podem ser viciantes. Viciantes, queridos. Meu menino, quando era mais novo, não muito, mas uns 5 anos atrás, ele era totalmente viciado em jogos. Passava noites em claro jogando, brigava com quem não deixava. Ele passou um período comigo, eu tive um grande problema com ele com isso, porque do mesma maneira os jogos, ele faz entrar, ele faz aquele hormônio, o mesmo hormônio, esqueci o nome do hormônio, queridos, que é o mesmo hormônio que quando você bebe, quando você consome drogas, ele atinge o nosso corpo e faz nós termos a necessidade de ter mais para poder aliviar. Então, segundo a palavra, todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo eu posso, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ou seja, eu posso jogar? Posso,
mas até o limite que eu falar assim, ah não, cansei, não vou jogar mais, ou eu perdi, não vou querer uma revanche, não vou ficar brigando. Não, queridos, a partir do momento que eu não consigo mais controlar, que ela me domina, não só o game, mas qualquer coisa na vida, torna-se prejudicial. Olha aí, esse versículo está lá em 1 Coríntios 6,12. É importante observar dois fatores. Então observe isso, ó. Primeiro, não dedicar tanto tempo com entretenimento, pois isso compromete outras atividades importantes, como os estudos e convívio com a família. E o segundo, estabelecer critérios de valores claros na hora de escolher o que consome na rede. Ou seja, primeiro, não dedicar muito tempo, excesso de tempo. Hoje, queridos, tem pessoas que passam horas e mais horas em jogos, em qualquer outro entretenimento, mas não consegue passar 10 minutos fazendo a leitura da palavra. Imagine que criação de cristãos estão existindo hoje, que passam mais tempo na TV, nos jogos, do que na palavra de Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado. E o segundo é estabelecer critérios. Aonde eu posso entrar, aonde eu não posso, aonde meus filhos podem, aonde não pode. Nós temos que colocar critério. Não é porque é uma zona aberta que nós vamos fazer qualquer coisa lá. Em relação aos games, o cristão deve evitar aqueles que promovem a violência, premiando jogadores que fazem mais pontos ao matar pessoas. Embora alguns pensem que, por serem virtuais, esses atos não são pecado, devemos lembrar que Deus é o dono da vida. Gênesis 2,7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E qualquer ato que incentive, preste atenção, como foi Deus que nos criou, queridos, qualquer ato que incentive ou banalize a morte de um ser vivo deve ser rejeitado pelo cristão. Falou que a morte, queridos, joguinho de matar, arranca isso da tua vida, arranca isso dos teus filhos, não dê esse impulso para o mal. Mesmo que muitos defendem que o uso de games violentos não desperta agressividade, esse tipo de conteúdo leva à banalização da violência, ou seja, qualquer um vai fazer violento. Outro fator a ser observado é o tempo gasto com jogos virtuais, pois o número de pessoas viciadas nesse tipo de atividade tem crescido consideravelmente. Segundo os especialistas, a dependência se deve ao fato da liberação, estava aqui, ó, de dopamina. Dopamina é o hormônio que, quando liberado pelo cérebro, causa sensação de bem-estar. Ou seja, o jogo é tão viciante que ele faz com que o cérebro libere a dopamina. E a dopamina dá uma sensação de vitória, de gostoso. Você acaba se tornando um drogado através do vício. Essa sensação é a mesma causada pelas drogas, que são igualmente viciantes e prejudiciais. Diante de tudo isso, o ideal é avaliar o uso que fazemos da internet. O principal ponto, ó, é avaliar o que fazemos uso na internet, fugindo de tudo que desagrada ao Senhor e traz danos à vida física, emocional e espiritual. Uma boa estratégia é lembrar-se do que ensina o salmista. Olha o que o salmista diz no Salmo 119:37. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Comentário aí, o conselho para essa aula fica melhor ainda esse tópico. Pesquise com antecedência sobre a importância dos momentos de lazer para a mente, o corpo e o espírito, e use essas informações para incentivar os alunos a cultivar uma vida ao ar livre, resistindo à tentação de passar horas diante do computador. Tópico 3 finalizado. Eu acredito que foi bom. Eu acho que o Espírito Santo falou ao teu coração. Eu acho que acendeu uma luzinha vermelha de alerta aí na tua mente, tanto para você quanto para as pessoas que você ama. Então, me ajude divulgando esse trabalho, divulgando essa aula. Vamos lá, conclusão. A internet é uma ferramenta, eu preciso grifar isso, né? Maravilhosa, desde que usada com sabedoria.
Ao mesmo tempo em que o mundo virtual abre portas para o conhecimento e a integração com as pessoas de diferentes partes do mundo, ela também abre uma imensa janela para os vícios e comportamentos que ferem a santidade de Deus. Sendo assim, é necessário redobrar a atenção para não se deixar seduzir pelas tentações do mundo virtual. E aí, queridos, entenderam essa lição? Conseguiu? Para você que é professor, eu consegui dar um ânimo um pouco melhor para você começar o ano de pé direito? Não fique só na minha aula, mas procure outras aulas. Tem uma que chama Sementes, não lembro, do pastor Júlio, muito boa, eu assisto ela às vezes também, mas pesquise, anote, grife, pega esses conselhos que estão aí, queridos, não deixa, porque na próxima aula nós vamos falar o quê? Retenha o que é bom. A base bíblica, se você já puder estudando aí, ó, 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, e o versículo chave é este, ó: tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Então, a próxima, Paulo vai explicar bem assim, ó: não tem como você não ouvir o que é ruim. Ouça tudo que vem até você, mas retenha, segura só para você aquilo que é bom. Amém e amém, queridos. E assim, deixa eu voltar lá. E assim nós encerramos a nossa primeira aula do ano de 2026 com a revista Viver Mais, adolescente de 15 a 17 anos, com o tema desse trimestre fabuloso, o cristão, adolescente cristão, jovem cristão, no mundo da pós-modernidade. Então manda para as pessoas aqui, nós falamos um pouquinho sobre a internet, nós vamos ver retenha o que é bom, e nós vamos ver coisas muito interessantes. São 13 aulas criadas para te deixar você um jovem, um adolescente mais forte na presença de Deus. Vamos orar para encerrar? Querido e maravilhoso Deus, obrigado mais uma vez por esta aula, por esse momento maravilhoso, por esse desenvolvimento na Tua Palavra. Abençoa os nossos dias, abençoa as nossas escolhas, abençoa, Senhor, os nossos ensinos. Ajude-nos, Senhor, a cada dia mais ser melhores, ó Pai. Espírito Santo, obrigado. E eu sei que na próxima aula o Senhor estará conosco. Amém e amém. Queridos, então te espero na próxima aula. Vem comigo e Deus te abençoe.